eu queria convidar vocês para voltarem comigo para 2007 e conhecerem aqui os detalhes de uma programação de PIC em Assembly para acender um LED. Lá nos idos de 2007, junho de 2007 para ser mais preciso, eu fiz uma série aí de 3 posts no meu blog a respeito de como controlar o LED com um PIC, né? Então a primeira parte aqui, eu falei aqui sobre o hardware. O que a gente vai usar aqui é um PIC 12F675, né? A gente já vai ver daqui a pouco quais são as características desse PIC. O que tem de interessante é que ele tem somente 8 pinos, tem um LED, um botão, um resistor, e no caso lá eu usei uma bateria de 3 volts. Na minha montagem aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Na segunda parte aí eu falei sobre o software, que é o que eu vou falar aqui daqui a pouco, né? Eu vou passar passo a passo aqui a respeito de todos os detalhes aqui de como é que é o software. O software aqui está escrito em Assembly. E por último, na terceira parte, eu falei um pouquinho da montagem, né? Eu fiz a montagem no protoboard, dá para ver aqui que foi bem rústico, né? Nesse tempo o blog era mais simplinho. Inclusive tem alguns links aí no blog que eu acho que não estão mais funcionando, tá? Então se alguém for olhar lá no blog, os links estão aí na descrição do vídeo. Vocês tomem cuidado que alguns dos links que tem nessas páginas, infelizmente, não estão mais funcionando. Bem, a primeira coisa que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha é as características do PIC que eu estou usando, né? Um PIC 12F675, ele tem um parente próximo dele que é o 629, né? Então é um PIC de 8 bits, com 8 pinos, área de programação é uma flash. As características dele que ele tem aqui, o PIC de 8 bits, né, é uma CPU RISC, no caso ele tem só 35 instruções. Ele é capaz de funcionar até 20 MHz, porém o que eu vou usar aqui é uma característica que ele tem aí um clock interno. Deixa eu dar aqui um zoom, vai. Ele tem aqui um clock interno preciso de 4 MHz, então isso aí é o que nós vamos usar, para não precisar ligar um cristal externo. Um monte de coisa aqui que talvez não interesse tanto. Ele tem uma flash, ele tem um L2 Pro, uma flash está para gravar até 100 mil vezes, a ePro 1 milhão de vezes, dura mais de 40 anos a gravação, consumo, ele tem 6 pinos de I/O, tá? Diz que dá inclusive para ligar direto um LED, tem um comparador analógico. No caso do modelo que eu estou usando, o PIC 12F675, ele tem um ADC de 10 bits, a gente não vai usar isso no nosso programa. Tem um timer 0 de 8 bits e tem um timer 1, que é um timer de 16 bits. Se a gente comparar aqui os dois modelos aí disponíveis, né, o 675 que eu estou usando e o 629, que é o irmãozinho dele, os dois têm uma memória de programa com 1K palavras, né? São 1K instruções, no fundo, que você pode guardar na memória de programa. Memória de dados, a gente tem total de 64 bytes de RAM, e tem a memória até maior em E2 Pro, tem 128 bytes. Né, os 6 I/Os, a diferença entre os dois é a presença do ADC, que só está no 675, não está no 629. Próxima curiosidade aqui que eu quero mostrar é o mapa de memória. Deixa eu achar aqui, aqui está. Então, se a gente olhar o mapa de memória aí do PIC, né, vocês vão ver pelo que tem 2 mapas aqui, um do lado do outro, porque a memória está organizada em 2 bancos. Tem o banco 0 ou banco 1. Você só pode acessar um deles de cada vez. Então, você seleciona qual banco você vai usar. Você vai usando. Na hora que precisar pegar uma coisa que está no outro banco, você tem que mudar a seleção para o outro banco, né? O que a gente tem nesses bancos? Tem algumas coisas incomuns e tem algumas coisas que não estão incomuns. A primeira posição que ele tem aqui é o que ele chama de endereço indireto. Quando você quer acessar uma variável ali com endereço indireto, né? Você quer guardar na memória o endereço da posição de memória que você vai acessar. Você tem que usar essa posição Z, essa primeira posição para ele, né? A gente tem aqui uma série de coisas, são os registradores dele, tá? Então tem alguns que são duplicados, status e FSR estão nos dois, mas por exemplo o controle de GPIO está no banco
0, o TRICIO está no banco 1, certo? Então tem que tomar cuidado aí quando está acessando em qual banco você está. Os nossos 64 bytes de RAM, né, que na verdade é que eles chamam até de registradores de uso geral, né, porque é meio indistinguível o que é RAM e o que é um registrador aí de controle do microcontrolador. Eles estão mapeados aqui no mesmo endereço, né? Então, independente de qual banco que eu tiver, eu sempre consigo acessar aí os meus 64 bytes das variáveis. Bem, chegamos finalmente aqui às instruções, né? O que a gente tem de interessante aqui talvez seja o formato das instruções, né? O PIC, ele utiliza uma arquitetura chamada arquitetura Harvard, onde a memória de programa é completamente separada da memória de dados, e a memória de programa ela tem um formato apropriado para guardar a instrução. Então, cada instrução ocupa uma posição na memória de programa, e essa instrução vai ter 14 bits. Tem 4 formatos possíveis. Tem um formato onde a gente tem aqui o código da instrução, um bit aqui que é 0 se o destino for o registrador de trabalho, o acumulador no fundo, né? Ele chama de W, ou 1 se o destino tiver no que ele chama do register file, né? O arquivo de registradores, a nossa memória RAM, né? Então, se aqui for 1 é memória RAM, aqui você vai ter qual é o endereço da RAM, onde você vai estar escrevendo, né? Ou lendo. Tem aí algumas instruções, isso aqui são orientadas a byte, e tem instruções orientadas a bit, onde eu tenho aqui o código, eu digo qual bit que eu quero afetar, e aqui no fim, qual é a posição da RAM, onde vai ser feita a operação. Eu tenho aí a possibilidade de algumas instruções que trabalham com valor literal, que tem que ser 1 byte, né? Só pode ser 1 byte. Então eu tenho aqui o código da instrução, e aqui o valor imediato aí de 1 byte. E por último, eu tenho aqui o código goto, onde ele tem o código da instrução e o endereço da instrução para qual ele vai desviar ou para qual ele vai fazer a chamada de subrotina. Está aqui 11 bits guardado aqui direto no código da instrução. Então, cada instrução é exatamente uma palavra na memória de programa. Quais são as instruções que a gente tem? Bem, que nem ele falou no começo, né, são apenas 35 instruções. Então, tem uma série de instruções para a gente trabalhar aí com a nossa memória RAM e o acumulador, né, o W, né, instruções orientadas a byte. As instruções para bit, a gente tem 4 instruções. Eu posso zerar um bit, eu posso fazer um bit virar 1, eu posso testar se um bit está lá ligado ou não, né? Desculpa, testar se ele não está ligado, né? Se ele está clear, ou testar se ele está ligado. E aqui a gente já viu uma outra curiosidade desse conjunto de instruções aí do PIC, né? Ele não tem um desvio condicional propriamente dito, o jump C, não. Ele tem o skip C, né? O pula C. Então, nessa instrução, ele vai testar uma certa condição, aqui no caso ele vai testar lá se o determinado bit de uma variável está em 0 ou está em 1. Se for verdade, o que ele faz é pular a instrução seguinte. Então, para você fazer o jump condicional, você acaba tendo que gastar 2 instruções. Uma instrução é o skip e depois você põe o goto. Então, você faz o skip com a condição contrária a que você quer fazer o salto e depois você põe um goto, né? Então, tem as instruções aí com literal e de controle, né? Então, aí tem algumas instruções aí que você pode fazer direto com o valor imediato. E fora isso, você tem o call, o goto, certo? O retorna interrupção, o retorna de subrotina, né? Um último detalhe aqui para falar é que, como tem essa separação aí entre o que é programa e o que é dados, o endereço de programa também é uma coisa completamente diferente do endereço de dados. Então, quando você chama uma subrotina, o endereço de retorno, ele não vai parar na RAM, ele não vai no stack lá na RAM. Existe um stack específico para guardar aonde é que ele vai retornar de uma chamada de subrotina ou de uma interrupção, certo? E esse stack é bem pequeno. Não sei se ele... Tá? Então, aqui no começo ele fala que a gente tem um stack aí de 8 níveis. Quer dizer, você pode chamar ali até 8 subrotinas. Se você for tentar chamar uma nova, ele não vai ter onde salvar o endereço de retorno, vai dar encrenca. Bem, vamos entender um pouco aqui como é que é o programa em Assembly, né? Lá no começo dele, a gente vai ter aí uma parte de configuração do microcontrolador, né? Esse comando aqui meio estranho
é para definir a configuração. No caso, eu estou habilitando o Brownout Detect, que no fundo faz ele resetar um microcontrolador se a alimentação dele cair abaixo de um certo ponto. Eu vou estar desabilitando o pino de reset. Isso é comum nesse PIC com poucos pinos, né? Ele vai fazer o reset automático quando alimentar e depois não tem mais o reset por hardware, né? Com isso eu ganho um pino aí para eu poder usar para entrada e saída. Eu vou desligar o watchdog e eu vou usar o meu oscilador interno de 4 MHz, né? Eu não vou botar um cristal externo. A parte dos LEDs, eu tenho uma variável chamada modo LED, onde eu vou controlar como é que eu estou operando com o LED. Se o LED está sempre apagado, sempre aceso, se está piscando, né? E meu programa principal, ele vai pegar e vai atualizar esse estado conforme o botão ter sido apertado ou não. Então o meu programa, o que ele faz, a primeira coisa é testar uma variável chamada modo botão, que vai controlar ali o que está acontecendo com o botão. Eu testo um bit dele chamado botão aperte. Se o botão foi apertado, eu vou tratar isso. Se ele não foi apertado, foi apertado, aqui é aquela história do skip. Ele skip pula a instrução seguinte e vai continuar por aqui. Se o botão não tiver apertado, ele vai executar a instrução seguinte, que é um goto, que volta aqui para o começo do programa. Então o programa vai ficar a maior parte do tempo aqui, rodando aqui nessas duas instruções, né? Testa lá o bit não está ligado, volta por cima e fica aqui até testar. Na hora que esse bit estiver ligado, é a hora que ele vai pegar o modo atual do LED, vai testar ele e, conforme o caso, ele vai mudar o LED e vai atualizar o status, né? Então, se ele precisar apagar o LED, o que ele vai fazer é usar essa instrução aqui, BCF LED. Essa é a instrução de bit clear, ele vai colocar 0 num bit, e esse LED ele está definido lá para corresponder ao registrador de controle do chip I/O, o bit onde está ligado o LED. Então ele vai colocar 0 nesse bit, isso aí vai fazer o LED apagar. E volta lá para cima. Se ele estava apagado e eu preciso acender, eu vou pegar e vou usar o BSF, o bit set. Então eu vou colocar 1 no bit lá do registrador, que controla o GPIO onde está ligado o LED, coloquei 1, o LED vai acender, né? No caso do piscando, a única coisa que eu vou fazer é só atualizar o modo. Como é que eu estou atualizando o modo? Eu estou usando aqui o move imediato para pegar o novo valor, e depois eu uso essa instrução aqui move WF, né? Então esse move LW, ele move um literal, né, uma constante, para o registrador de trabalho, o W, o acumulador, né? E depois esse move WF, ele move esse registrador de trabalho para uma posição de memória. Então aqui, no fundo, eu coloquei em modo LED apagado, aqui eu coloquei em modo LED aceso, e aqui eu coloquei em modo LED piscando. Esse é o programa principal. O que está faltando aqui é a parte que vai tratar o botão e a parte que vai piscar realmente o LED. Isso é feito por uma interrupção. Então eu vou usar um dos timers dele, o timer 0, certo? Eu fiz uma conta para cada 50 milissegundos ele rodar, e esses 50 milissegundos eu vou usar tanto para fazer o piscar, como para fazer o debounce, né, do botão. Quer dizer, o botão, conforme você aperta ou solta, o sinal dele pode flutuar um pouco. Então com esses 50 milissegundos eu consigo limpar esse sinal, digamos assim, né? Então para iniciar o timer, eu limpo a interrupção, se tinha alguma interrupção no timer, e eu programo ele com um valor de contador. É meio esquisito que a constante decimal você põe um ponto na frente, mas tudo bem. 256 menos esse count timer eu calculei para dar direitinho 50 milissegundos. Aí depois eu tenho que ligar lá uns bits no controle do timer, né, para permitir interrupções, e aí ele vai estar rodando. Na hora que vier a interrupção, para piscar o LED, o que eu faço é simples. Eu pego o modo do LED, vejo se está ligado o modo piscando. Se não estiver piscando, eu não preciso fazer nada com o LED. Se ele estiver piscando, eu pego e chaveio, inverto, né, aquele bit do GPIO que controla o LED. O botão, a coisa é um pouquinho mais complicada. O que eu fiz, eu controlo lá na minha variável qual estado anterior em que o botão estava, certo? O botão já depois do debounce, né? E tem, por último, um bit lá para informar o programa principal que o botão foi apertado, né? Então,
Então, a lógica está aqui, mas no fundo o que eu faço é ver se mudou ou não em relação à leitura anterior. Se está igual ao anterior, eu vejo, ele acabou de apertar. Se acabou de apertar, eu anoto que ele apertou. E atualizo o botão de debounce, né? O botão depois que eu fiz o debounce. Se mudou, eu vou pegar e vou esperar a próxima interrupção, certo? Eu só vou tratar uma situação do botão se em 2 leituras consecutivas ele tiver com o mesmo valor. Então isso aí é que faz o debounce. Se ele estiver flutuando por algum tempo, eu vou ignorar, certo? E conforme o botão for apertado ou solto, eu vou atualizar lá o meu botão debounce. Na hora que aperta, eu ligo aquele flag de botão apertado, que é o que vai ser testado pelo programa principal. Na hora que o programa principal vê que esse bit foi ligado, o botão apertado, ele sabe que o cara apertou um botão, ele trata e aí desliga esse flag e fica esperando a interrupção ligar o flag de novo. Bem, vamos dar uma olhada aqui no programa completo, né? Só para a gente ver a coisa funcionando toda. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer um include num arquivo, que é um arquivo fornecido pela própria microchip, né? O fabricante do chip, onde nesse arquivo tem aí a definição de todos os registradores aí do chip. Tem aquela parte de configuração que a gente já viu. Depois é que eu tenho 2 macros para mudar para um banco e para o outro, né? A seleção do banco é feita no registrador lá de status. Conforme eu zerar ou setar um determinado bit, eu mudo para o banco 0 ou para o banco 1. Os meus I/Os, né? Então eu tenho o GPIO, o registrador que controla o GPIO. E aqui é o bit que eu vou estar usando. O LED está no bit 0, o botão está no bit 5. Aquele meu contador, né, uma regrinha aqui meio de 3, baseado na programação, etc. Eu cheguei à conclusão que para dar os 50 milissegundos eu tinha que fazer 195 contagens do timer. Os estados do LED a gente já viu, os estados do botão. As minhas variáveis estão definidas aqui, esse cblock aqui, onde é que eu estou definindo que a minha memória começa nesse endereço aqui, 0,20. E eu tenho aqui 4 variáveis, né? 2 a gente já viu lá quando eu tinha uma passada lá no código, né? O modo LED e o modo botão. Os outros 2 são para guardar o estado, né? O registrador W e o registrador estados. Na hora que ele entrar na interrupção, eu preciso salvar isso manualmente e depois restaurar isso quando acabar a interrupção. No início, a execução sempre começa no endereço 0. Então, o endereço 0 que eu botei lá foi um goto para o início do meu programa. Eu não pude botar aqui o meu código direto, porque logo no endereço 4 é onde tem que estar o tratamento da interrupção. Como aqui eu estou mais preocupado com o espaço, então a partir do 4 eu coloquei direto o código, eu não coloquei aqui um goto. Né? Também é bom porque a interrupção ser o mais rápido possível, né? O mais curto possível. Então aqui no começo da interrupção, a primeira coisa que eu faço é salvar aqueles 2 registradores, né? Salvar o W, salvar o status. Aí eu seleciono o banco 0, e aí eu confiro que a interrupção é realmente do timer, e aí eu pego, limpo a interrupção, gatilho de novo o timer para a próxima interrupção, e aí eu faço aquele tratamento que eu já falei, trato o LED, trato o botão. Quando chega no fim, eu tenho que restaurar os estados e depois dar o retorno da interrupção. Note que aqui eu não vou ter nenhuma subrotina, a única coisa que eu vou usar aquela pilha de 8 posições é para a interrupção. O programa principal a gente já viu mais ou menos as coisas, tem a mais aqui, ó, inicialização, seleciona o banco 0, inicia os pinos, desliga comparador, esse tipo de coisa aqui que eu precisava fazer. Tá? Ligar um pull-up no botão, iniciar minhas variáveis, iniciar o timer, e aí é aquele programa principal que a gente já viu. Então tá aí o programa em AssemblyS. Bem, nós já vimos aí todo o programa, né? O próximo passo agora é como é que eu converto esse meu fonte assembly aí no código executável, né? E como é que eu gravo esse código no microcontrolador. Lá em 2007, o que eu fiz foi usar uma ferramenta, uma IDE da própria microchip, o MPLAB. Eu ia baixar aqui para instalar, mas eu fui ver 800 e tantos mega. Eu fico bravo com essas coisas, de ver programas assim, imensos para fazer uma coisa que às vezes não é assim tão grande, né? Então eu fui procurar uma alternativa e aí eu achei o GPUtils, né? Que é o utilitário SPIC do GNU, né? Então é código aberto aí. Então
Então é uma coisa bem simples, é para operar por linha de comando, não estamos falando aqui do IDE, mas ela tem as ferramentas que eu preciso. Basicamente eu vou usar só uma ferramenta, que é o Assembler. O Assembler vai pegar aquele código fonte ali que eu tenho e vai converter isso no código objeto, né? No caso, eu vou trabalhar no modo que ele vai gerar direto o meu código ali para ser gravado na flash. Eu nem vou precisar linkar, não precisa fazer nada de especial depois. Ele vai gerar direto o código para ser gravado. Bem, então vamos lá. Estamos aqui na janela DOS, estamos no meu diretório aqui do projeto. Então, o que eu vou chamar aqui agora é o GPASM. Eu preciso informar para ele qual é o modelo que eu estou usando. É o 12F675. O meu programa é o picled.asm. Tá aí, ele deu um warningzinho ali, eu vou ignorar ali, ele está reclamando ali que ele, por algum motivo, num certo ponto, ele achou que eu não estava dizendo para ele qual era o banco correto em que eu estava, mas eu sei que o programa funciona, eu não vou correr atrás agora desse warning aí, ver como é que eu poderia tirar ele. Então, o que ele gerou aí disso aí, né? Ele gerou aqui um picled LST, que é a listagem do programa, e um picled.x. Bem, aqui temos o x. Esse x aqui está num formato chamado xintel, né, onde cada linha aqui é um registro, começa com 2 pontos, termina com 2 dígitos hexa, que são um checksum. Os primeiros 2 dígitos hexa aqui é tudo hexa aí. Ele está dando para a gente qual é o tamanho da área de dados desse registro, no caso aqui são 2. Depois eu tenho aqui 4 dígitos, que é o endereço, aqui no caso está com 0. E depois eu tenho 2 aqui, que é o tipo, que é a coisa aqui talvez mais interessante para a gente. Deixa eu separar aqui esse cara. Esse último aqui é a marca de fim, não interessa muito. Então o primeiro tipo que ele tem aqui, um tipo 4, é um endereçamento onde ele vai colocar aqui para a gente, deixa eu ir separando aqui os vários campos, né? Então tem 2 bytes de dados, ele tem aqui um endereço 0, aqui no caso o tipo 4 ele não usa esse endereço, esse 0 aqui seria a parte alta do endereço, esse 4 que seria, então quando você quiser endereçar mais que 16 bits, pelo sim, pelo não, ele está gerando isso aí com 0. Depois aqui no seguinte, é um registro tipo 0, que é um registro de dados realmente, certo? Então aqui ele tem 2 bytes, 28 e 28, que vão ser gravados no endereço 0. Depois nós temos 8, começando no endereço 8, onde aqui a gente vai ter todos esses bytes. A gente pode cruzar isso um pouco com a listagem. A gente olhar aqui na listagem, ele mostra aqui o endereço e o valor. Então se a gente olhar no endereço 0, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? É o endereço início do código mesmo. No endereço 0, a gente tem aqui um 2828. E depois aqui do endereço 4, começa o código que começa com 00 a 0. Vocês vão ver que lá está com o endereço 4 e aqui está 8. Por que isso? Porque o X, ele é um cara que trabalha voltado a bytes. Enquanto que nem a gente falou lá atrás, o PIC, a memória de programa dele, está organizada em palavras que estão instruções. Então, que era 4, aqui virou 8, certo? Nesse endereço 8, a gente tem aqui todos esses 00, a 0 e por aí por diante. Aí ele tem uma série de outros registros do tipo 0, né? Que são dados 0, 0, 0, 0, 0, certo? O endereço vai a endereço crescente, né? 10, 20, 30, 40, blá, 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 até que a gente tem aqui no fim um endereço aqui diferente, né? A gente tem aqui o endereço 400E, né? Um estado do tipo 0. O que é isso? É a configuração. Que nem eu falei lá atrás, né? A configuração é meio como se fosse uma parte da flash. Então aqui está o endereço 400E, de novo, o endereço está multiplicado por 2. Então, se eu olhar aqui na parte da listagem, lá no comecinho, lá, né, ele colocou aqui 2007. 2007 vezes 2 dá 400E, que é o que está aqui. Beleza? Então,
Até aí foi tudo bem, eu escrevi meu programa Assembler, eu assemblei ele usando ali, né, o GPASM, gerei esse X, agora eu preciso de alguma forma gravar esse X no meu microcontrolador. O que eu tinha feito lá atrás era usando o MPLAB como software de gravação e usando um hardware específico de gravação de PICs. No caso aqui eu vou fazer a coisa um pouco diferente. Eu vou usar um gravador que eu tenho aqui, que é um gravador genérico, um gravador de PROM, um gravador de flash e que também grava PIC. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Tá aí o meu gravador já com o PIC espetado, aqui está o software do gravador, eu já configurei ele para gravar um PIC, eu vou agora carregar aqui o meu X, então Open, vamos ver se ele ainda lembra onde é que eu estava, tá aqui, Intel X, toda a memória, percebam que ele colocou aqui as informações do meu programa, verificar, tá tudo certinho, aí eu venho aqui, Device, Program, ele pede para eu confirmar ali se eu coloquei certo, e vamos lá, ele vai conferir se o chip é o chip mesmo, vai apagar, vai gravar o programa, vai gravar a configuração, tudo mais, conferir, deu tudo certo, então aí está pronto, né? Em princípio está aí o nosso programa gravado no PIC, o que falta agora é só ver isso funcionando. Né? Eu fiz aqui a montagem numa protoboard, tem algumas diferenças em relação ao meu projeto original. Ao invés de usar uma bateria de 3 volts, eu estou usando aqui naquelas fontezinhas de protoboard, configurada para 3,3 volts. O resistor que está aqui é um resistor maior, 68 ohms. Isso porque o LED que eu tenho aqui é um LED mais moderno, que ele é mais eficiente. Vocês vão ver que ele vai acender bem forte, né? Aqui está o botão, aqui está o PIC. Então vamos ligar. Começo nada, eu aperto uma vez, o LED acende. Eu aperto de novo. O LED está aí piscando. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado aí de ver aí um pouco como é que é essa questão aí de programar um PIC em Assembly. Se gostou, não esqueça de dar o like e de se inscrever no canal para ser avisado dos meus próximos vídeos. Até o próximo!